Bom dia, pessoal, tudo certinho? Espero que sim, espero que todos estejam bem, cumprindo a quarentena, todo mundo ficando em casa, né? Esses tempos vão passar e vai tudo ficar melhor, tá bom? Mas, mais uma segunda-feira, vamos prosseguir com a nossa caminhada. Hoje vamos ver uma matéria nova, na verdade a continuação de uma matéria nova, né? Que é triângulos. Então, a gente vai ver a parte 2 dos triângulos. A gente já teve uma primeira parte, eu esbocei para vocês as classificações, as propriedades, os elementos dos triângulos, dei uma introdução falando sobre linhas poligonais, falando sobre polígonos e tudo mais. E agora a gente vai focar no assunto muito importante dos triângulos, que são as sevianas. O que é uma seviana? É todo segmento de reta que liga um vértice do triângulo ao lado oposto correspondente ou ao seu prolongamento. Então, ó, todas essas linhas verdes que vocês estão vendo aqui, todas elas são sevianas. Elas ligam o vértice A ao lado BC e ao seu prolongamento, tá bom? Então aqui, qualquer uma dessas linhas verdes que a gente está vendo é uma seviana. Existem algumas sevianas que são mais importantes do que outras, por possuírem propriedades específicas, beleza? Então a gente vai ver essas sevianas, chamadas de sevianas notáveis, e os seus pontos notáveis também. A gente vai entender o que é isso. A primeira delas é mediana. O que é mediana? É o segmento de reta que une um vértice ao ponto médio do lado oposto do triângulo. Beleza? Então, vamos entender isso. Se eu pegar um vértice e olhar para o lado oposto, olhar o ponto médio do lado oposto e ligar o vértice ao lado oposto no seu ponto médio, eu vou estar criando uma mediana, beleza? O ponto de encontro. O que é ponto de encontro? O ponto de encontro é devido ao seguinte: eu tenho três lados no triângulo. Se eu tenho três lados, eu tenho três medianas. Eu tenho três sevianas, né? Um relativo a cada vértice e seu lado oposto. Então, existe um encontro dessas três sevianas, dessas três medianas, e o encontro dela é chamado de baricentro. Por que o baricentro é a letra G? Porque ele também é o centro da gravidade. Então, o centro de gravidade é o baricentro, por isso que usa-se a letra G, e divide cada uma delas na proporção de 1/3 a partir do ponto médio do lado. Então, se você pegar a, a mediana e dividir em três partes, vai perceber que a partir do ponto médio, eu vou estar com 1/3 dessa mediana, tá bom? A gente vai ver essa construção mais aprofundada nas próximas aulas. Em todo triângulo, o baricentro é um ponto interior do mesmo. Como eu estou falando do ponto médio, o ponto médio é sempre dentro do triângulo, então o encontro das linhas que ligam o ponto médio também vão ser dentro do triângulo. Aqui o segmento AMA, ele é uma mediana, é o exemplo que eu botei para vocês, tá vendo? Percebe que ele dividiu em dois lados iguais. Essas duas pauzinhas aqui, ó, eles significam que o BMA é igual a MAC. Então, está dividido em duas partes iguais. Beleza? E mediana é só isso. Vamos falar agora da altura. A altura é a distância entre um vértice e o lado oposto. Quando eu falo de distância entre um ponto, que é o vértice, e um lado, uma reta, que é o lado oposto, sempre há essa distância, ela é medida de forma perpendicular, beleza? Por quê? Distância é o menor segmento de um ponto a uma reta. Então, eu vou ter que sempre usar a parte perpendicular. E isso é a propriedade mais da altura. Que a distância é tomada em linha reta, partindo-se de um ponto, que é o vértice, até o segmento de reta, que é o lado do triângulo, em posição perpendicular, sempre. As alturas cruzam-se num ponto comum chamado ortocentro. Por que H?
Em inglês, a altura é height. Então, height, em inglês é H-I-G, H. Como por começar com H, eles deram o nome do ortocentro de H. Para cada classificação do triângulo, o ortocentro tem uma forma diferente de se apresentar. Então, existem 3 classificações do triângulo: o acutângulo, o retângulo e o obtusângulo. E a seviana, perdão, e o ortocentro se comporta de maneira diferente para cada um dessas classificações. No acutângulo, o ortocentro ele vai estar interno, beleza? No triângulo retângulo, o ortocentro ele vai estar no vértice de 90 graus. A gente vai ver essa construção também. No obtusângulo, o ponto de encontro, o ortocentro, ele vai estar externo ao triângulo. A gente vai ver também que ele vai estar externo porque a altura vai fazer, vai se fazer o encontro não é com o lado, é com o prolongamento do lado. Por isso que ele é externo, tá bom? A gente vai ver todas essas construções mais para frente. Bissetriz é cada uma das retas que, passando pelo vértice, divide o ângulo que lhe corresponde em 2 partes iguais. Seu ponto de cruzamento é o incentro, por isso que a letra I. É o centro da circunferência inscrita, ou seja, é o centro da circunferência que está dentro do triângulo, sendo tangenciada por todos os lados. Então, eu posso dizer que o centro da circunferência ele é equidistante aos lados do triângulo. Ele tem a mesma medida que é o raio da circunferência. Qualquer que seja o formato, um centro sempre estará no interior do triângulo. E é óbvio, né? Porque se a circunferência está dentro do triângulo, o centro da circunferência também estará. E a gente vai ver essa construção também mais para frente. E a última das sevianas notáveis, que já tem uma observação muito importante aqui, que a mediatriz, ela não é uma seviana, tá bom? Ela é uma reta. A gente coloca nas sevianas notáveis porque ela possui propriedades semelhantes às sevianas anteriores, mas ela não parte do vértice, beleza? Ela não encontra com o vértice. Mediana é a perpendicular que passa pelo ponto médio de cada lado do triângulo. Então a gente pode falar que mediatriz ela é a mistura de altura com mediana. Ela aparece com altura porque ela é perpendicular. Ela aparece com mediana porque passa pelo ponto médio. É como se fossem os dois ao mesmo tempo. As mediatrizes cruzam-se num ponto chamado circuncentro. Aqui eu não botei, mas também é chamado de C, que é o centro da circunferência que circunscreve o triângulo, ou seja, a circunferência que passa por fora do triângulo. O circuncentro, conforme o formato do triângulo, se apresenta em posições variadas. Assim, no acutângulo, ele vai estar interno, beleza? No retângulo, ele vai ser o ponto médio da hipotenusa, que é o maior lado do triângulo retângulo e oposto a um ângulo de 90 graus. E no obtusângulo, ele vai estar externo. Okay? Essa construção, todas elas a gente vai ver novamente, vai ver, na verdade, mais para frente, tá bom? A gente vai ver como faz a construção de cada um deles. Pessoal, eu botei aqui no final um resumo, tá bom? Até falando da aula anterior. Classificação, quanto aos ângulos e quanto aos lados. A lei angular, que é a soma dos ângulos internos é sempre 180. A seviana, a altura, a mediana e bissetriz interna, com seu significado em desenho, né? A altura forma 90 graus, a mediana divide parte do ponto médio, e a bissetriz interna divide o ângulo em dois. A mediatriz está até com um ângulo, com uma cor diferente para mostrar que ela não é uma seviana, tá? Mas ela bate no ponto médio com um ângulo de 90 graus. E os pontos de encontro? O baricentro, o incentro, o circuncentro e o ortocentro. Beleza, pessoal? Espero que todos tenham entendido a aula. Qualquer dúvida, eu estarei online, no ambiente virtual, no Google Classroom, para falar com vocês. Tá bom? Fiquem em casa. Ótima semana para vocês. E nos falaremos agora via ambiente virtual. Beijos. Até a próxima.